Boa noite, igreja. Amém, graça e paz. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, de vocês, no livro de Atos, capítulo 9. A gente vai degustar um pouquinho esse texto, que particularmente eu gosto muito. E certamente, da primeira vez que eu li, Deus me falou comigo de uma forma. E dessa vez, algumas semanas atrás, eu estava lendo esse texto, estudando esse texto, e o Senhor falou comigo já de uma outra forma. E é por isso hoje que eu estou trazendo essa mensagem, Esse capítulo, eu acredito que muitos já conhecem, sobre a conversão de Saulo. E a Emily, alguns dias atrás, ela me perguntou, do tema. Eu já tinha, o esboço, eu já tinha mais ou menos o que eu ia trazer aqui hoje, mas eu não tinha um tema. E aí eu voltei para o texto, fiquei refletindo. E o tema que o Senhor me trouxe foi exatamente esse aí, vivendo os planos de Deus. Porque nós fazemos muitos planos, É natural nós sonharmos com conquistas, fazermos metas, buscar realizar objetivos. Mas o melhor plano, o melhor sonho que a gente possa viver nessa vida é os planos de Deus. E eu quero começar lendo com vocês o primeiro versículo de Atos, mas antes eu quero fazer uma oração. Quero convidar vocês a fechar os seus olhos e a orar sinceramente em seu coração, para que o Senhor possa falar contigo nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor possa vir e entrar em nossos corações através da Tua palavra, Pai. Através da Tua presença aqui nesse lugar, através da Tua presença aqui na Sua igreja reunida, no Seu corpo. Senhor Deus, que o Senhor possa vir, e o Senhor tem liberdade para vir aos nossos corações nessa noite e penetrar com a Tua palavra, e que ela venha ser guardada, mas que o Senhor também venha limpar, Senhor, tudo aquilo que esteja acumulado em nossos corações, que talvez esteja ocupando o lugar dos Seus planos para a nossa vida. Senhor Deus, faça agora uma faxina espiritual no nosso coração. Faça agora, Senhor, uma faxina nas nossas emoções. Senhor, Tu tenha liberdades aqui, Pai. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente começar a leitura de Atos, capítulo 9. A gente vai ler do versículo 1 ao 5. Eu vou ler o primeiro versículo e vocês me ajudam com o segundo, eu volto com o terceiro e assim por diante. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E ele respondeu: "Eu sou Jesus, a quem você persegue."
Como eu disse aqui, né, eu acredito que muitos já leram e já ouviram sobre esse texto, sobre esta palavra, sobre essa conversão. E quem é Saulo, né? Mas para começarmos aqui, né, eu vou falar um pouquinho sobre quem era Saulo, né? Saulo, ele tinha dupla nacionalidade, né? Então Saulo é seu nome em hebraico e Paulo, seu nome romano, né, como nós conhecemos mais popularmente, né? Ele era um fariseu zeloso e ele tinha um grande prestígio religioso e cultural entre os judeus, né? Nesse texto aqui a gente vê que ele ganha a carta branca, né, das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus. Ele se tornou implacável em perseguir a igreja do Senhor, né, no primeiro século. Ele julgou que ele tinha como missão combater o cristianismo até destruí-lo. Por quê? Por ele considerar, então, né, esse movimento dos seguidores de Jesus uma traição ao judaísmo. Ele perseguia os seguidores de Cristo porque eles tinham abandonado a lei mosaica, né, para seguir um tal de Jesus, sobre o qual um monte de pessoas, os fanáticos cristãos, né, pregava e dizia que havia ressuscitado dos mortos. Eu imagino, né, quanta audácia, né, dessas pessoas aos olhos de Saulo aqui, né? E a pergunta que me veio foi a seguinte, né? Por que Deus escolheu um perseguidor? E aí eu quero que vocês reflitam um pouquinho nessa pergunta. Por que Deus escolheu então um perseguidor? Por que Jesus foi de encontro a ele? Pense aí um pouquinho. E daqui a pouco a gente vai voltar para essa pergunta. Mas eu fiquei pensando, por que Deus escolheu um perseguidor? Uma pessoa que já tinha uma fama, né, de perseguir e maltratar os cristãos. Existindo já tantos discípulos e seguidores de Cristo, bons homens. Por que então que Deus escolheu um perseguidor? Como eu disse, guardem aí essa pergunta, daqui a pouco a gente vai voltar para ela. No verso 2, está escrito assim: pediu-lhe as cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso a Jerusalém. Os do caminho, né, o nome que se dava ali ao membro dos seguidores, né, de Jesus, este nome ele se encaixa perfeitamente ao pensamento de que pertencer ao povo de Deus é trilhar o caminho apertado que conduz à vida eterna. A gente vê exatamente isso lá em Mateus 7,14, onde vai dizer como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos que a encontram. Pertencer ao povo de Deus é dirigir os pés pelo caminho da paz, como a gente encontra lá em Lucas 1,79. Pertencer ao povo de Deus é, acima de tudo, seguir a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Não existe outro. Ele é o único caminho. Repare que Jesus, e assim sendo o cristianismo, é e sempre será o caminho. Entramos no primeiro passo para vivermos os planos de Deus. E hoje eu vou citar 3 passos. E o primeiro passo é continuarmos firmes no caminho. Então,
Eu estava esperando por esse momento de dizer, olhe para o irmão do seu lado aí e diga para ele, continue firme no caminho. Agora olhe para o irmão do outro lado e diga, continue firme no caminho. Irmãos, ser cristão é muito mais do que ficar lembrando do lindo momento da nossa conversão. Ser cristão é muito mais do que ficar ali na nostalgia. Ah, como é que foi aquele momento que o Senhor me encontrou? Como foi lindo, como eu me entreguei, como que foi maravilhoso. Mas existe um mais, existe uma continuação. Afinal, nós estamos aqui, não estamos? Eu posso dizer que eu me converti agora há um pouco mais de 5 anos. Mas eu ainda me lembro do momento. Foi muito bom. Foi muito lindo. Mas nós precisamos continuar firmes no caminho. Nós precisamos continuar com os nossos passos firmes no Senhor. Na certeza de que o melhor ainda está por vir. E sermos peregrinos com Jesus nessa missão, que é espalhar o Evangelho no mundo. Olha que o próprio personagem da história, que nós estamos lendo aqui, Atos 9, vai dizer lá em Filipenses 3. Ele vai dizer, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o primeiro passo para a gente viver os planos de Deus é continuar firme na presença do Senhor. É continuarmos firmes, independente dos problemas, das circunstâncias, das situações, das doenças, do desemprego. É continuarmos firmes. É apertado, é estreito o caminho. É difícil. É difícil continuar firme. Ainda mais se a gente não firmar a nossa vida na presença do Senhor diariamente. É difícil continuarmos na presença dEle se nós não buscamos. Ou se só buscamos quando precisamos, quando a situação aperta, quando os problemas vêm. É apertado, é estreito, é difícil o caminho. Mas é o caminho que conduz à vida eterna. Então, qual é o primeiro passo? Firmes no caminho. Continue firme no caminho. Continue firme. Ah, eu estou desanimando. Continue firme. Vá para o colo do Senhor. Peça a Ele consolo. Peça a Ele ajuda. Ah, eu estou triste. Eu estou cheio de problema. Não estou com cabeça para isso. Vai para o quarto. Feche a sua porta e ore ao Senhor. Mas continue firme. Não tem como você viver o plano de Deus para a sua vida se você não estiver na presença dEle. Não tem como você viver o que Ele tem para a sua vida se em cada situação que prende um pouquinho mais da sua atenção, você o deixa de lado. Se você não prioriza, se você não escolhe Ele todos os dias como a coisa mais importante para você. Então, o primeiro passo é continuar firme. Continue firme. Quantos aqui querem viver os planos de Deus? Quantos aqui querem viver os planos de Deus? Levante as mãos. Então, continue firme. Você pode até achar que não está vivendo o plano de Deus ainda. Mas aí vai vir um segundo passo. E vai vir um terceiro passo. Talvez você ainda não está entendendo que você está no processo. E você está até pensando em desistir.
mas continue firme. No terceiro versículo, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. E aí a gente vem para o segundo passo. O primeiro passo é ficar firme no caminho do Senhor. Para quê? Para viver o propósito. Então olhe para o irmão do seu lado de novo e fala: fique firme para viver o propósito. Fique firme para viver o propósito de Deus. Quando a gente lê o texto aqui, a gente percebe que Saulo ele estava indo para Damasco para ter uma experiência com o Senhor, para encontrar com Deus. Hein, gente? Ele estava indo em busca de Jesus? Pelo contrário, né? Ele estava perseguindo aqueles que proclamavam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Saulo aqui, ele estava vivendo um dia comum. Ele já perseguia mesmo os cristãos e ele agora já tinha uma carta ali para que ele pudesse fazer isso. Ele já tinha ali autorização para continuar fazendo isso. Ele estava vivendo ali um dia comum como outro. Ele não estava procurando pelo Senhor. Mas quem que o encontra? Ele não estava procurando pelo Senhor, mas quem que o encontra? Jesus o encontra. O líder daquele da qual ele perseguia o encontra. O líder daqueles que ele perseguia o encontra. Então a gente precisa entender uma coisa. No Evangelho, não somos nós que encontramos a Deus, mas é Ele que nos encontra. Não somos nós que nós estávamos nos nossos caminhos comuns do dia a dia, nas nossas vaidades, no nosso egoísmo, vivendo para nós mesmos. E aí é Deus que vai lá e nos encontra. E assim Ele fez com Saulo. Enquanto caminhávamos, vivendo para nós mesmos, Ele vai lá e se revela para nós. Uma coisa que eu quero declarar aqui para vocês nessa noite, e que vocês possam sair com a certeza, desde os mais jovens aos mais velhos aqui nessa noite, é que ninguém vem para este mundo sem um plano específico de Deus para a sua vida. Ninguém vem para esse mundo simplesmente para nascer, viver e morrer. Nós não viemos simplesmente para isso. É muito maior que nós. Nós não viemos para esse mundo para viver uma vida sem sentido e sem significado, no completo vazio. Desde que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha planos para você. Antes dele tecer o seu corpo, Ele já planejava a sua vida. Ele já escrevia os planos dele para a sua vida. E para não ficar só nas minhas palavras, em Salmos 139, vai dizer: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável.
Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Todos os seus dias foram escritos pelo Senhor. Toda a sua vida foi planejada pelo Senhor. Mas por que eu não estou vivendo os planos de Deus? Se Ele tem um plano para mim, primeiro, fique firme. Aquele que desiste no meio da corrida, ele sobe no pódio. Aquele que para no meio do caminho, ele não conquista o troféu, a medalha. Ele não alcança o plano, o objetivo. Você não é obra do acaso. E aí eu fiquei imaginando, porque eu gosto muito de filmes, e principalmente filme de ação. Eu fiquei imaginando nessa história, se fosse uma história comum, né, como é que seria esse encontro de Jesus, o Salvador, e Saulo aqui, né, o perseguidor. Como é que seria esse encontro? E eu fiquei imaginando, se fosse um autor comum escrevendo essa história, seria Jesus vindo até ele, sacando a sua espada, e ele também sacando a sua, e começa uma luta épica. E com certeza, depois de uma grande batalha ali no final, o herói venceria. O Salvador, né, Jesus ganharia. Porém, não é uma história de um autor comum. A sua história não é a história de um autor comum. Nós não estamos falando aqui de qualquer história criada por qualquer homem. Nós estamos falando aqui de um autor que muda realidades. Um autor que transforma vidas. Nós estamos falando aqui de um autor que ama usar os improváveis para se revelar ao mundo perdido. E a gente vê isso em toda a Bíblia. Deus usando homens e mulheres improváveis para poder se revelar ao mundo, para se revelar aos perdidos. A gente tem um exemplo de Abraão e Sara, um casal estéril, mas que foi convidado a ser os pais do povo de Deus. Davi, um filho esquecido, que foi convidado a ser rei do povo de Israel. A gente vê Samuel, filho de uma estéril, que inaugurou um novo tempo em Israel. A gente vê Maria, uma virgem, ser mãe do nosso Senhor e Salvador. Nós vemos Saulo, um perseguidor, um extremista, sendo transformado e sendo o maior propagador do evangelho naquela época. Quem é que lembra de Jacó? O enganador. Depois que o Senhor encontrou, ele nunca mais foi o mesmo. Em Gênesis 35 vai dizer: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Irmãos, eu não sei a sua história, eu não sei o seu problema, mas se você está aqui nessa noite, pode ter certeza, você está na lista de pessoas improváveis que Deus quer usar para transformar essa geração, para transformar a sua família, para transformar o seu bairro, a sua cidade. Se você está aqui nessa noite, você está na lista de pessoas improváveis que Deus quer usar, que Deus quer transformar. Então, para vivermos os planos de Deus, nós precisamos estar firmes no caminho, para viver o propósito. Não importa o que já falaram de você. Não importa se já te falaram que você não tem nada de bom e relevante para oferecer.
Não importa se te chamavam de bêbado, se te chamavam de mentiroso, se te chamavam de problemático. Não importa como já te rotularam. Deus, Ele é especialista em usar os improváveis. 1 Coríntios vai dizer: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são. Amém? A gente está lendo aqui sobre a conversão de Saulo. E agora fica fácil responder aquela pergunta. Por que então Deus escolhe um perseguidor? E aí eu não vou responder a pergunta, porque Ele mesmo vai responder. Paulo, lá em Gálatas 1:13, ele vai dizer: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Preste atenção agora. Apenas ouviam dizer: aquele antes nos perseguia e agora está anunciando a fé que outra hora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. A resposta é essa aí, ó. Por que Deus escolhe então um mentiroso, um viciado? Por que Deus escolhe o adúltero? Por que Deus escolhe o problemático? Para que as pessoas vejam transformação na vida dela e glorificam o nome de Deus através da sua vida. É para isso que você veio. É esse o plano de Deus para a sua vida. Porque através daquilo que Ele vai fazer e está fazendo na sua vida, as pessoas possam ver: quem? Aquele que perseguia? Não, não é possível. Ele é famoso. Todos nós já ouvimos falar dele. Ele perseguia os cristãos. Quem? Aquele mentiroso? Rapaz, eu já ouvi tantas conversas fiadas. Como assim? Aquele que tinha dívida com a cidade toda está restaurando, está honrando, está pagando, está pedindo perdão. É para isso que nós somos chamados, para que através da nossa vida o nome dele seja glorificado. A glória é de Paulo. Ele fala: não tenho mérito nenhum. Foi Deus que me encontrou. Eu não estava atrás dele, eu não estava querendo viver algo diferente na presença dele. Eu não queria ver o sobrenatural, eu não queria ver o milagre. Ele me encontrou quando eu menos esperava. Ele me encontrou. Deus escolhe os improváveis para que eles revelem a sua pessoa ao mundo, para que eles revelem Deus ao mundo e para que o mundo possa voltar ao Pai. Deus nos escolhe quando somos improváveis para tal grande missão, mas Ele nos transforma em pessoas como Ele planejou que seríamos quando nos criou.
Presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Deus nos escolheu quando ainda somos improváveis, quando ainda estávamos perdidos. Mas Ele nos transforma em pessoas como Ele planejou que seríamos. Quem aqui já precisou restaurar o telefone no padrão aí original de fábrica? É exatamente isso que Deus faz quando Ele começa o processo de transformação. Nós estamos vivendo longe da presença dEle. Nós estamos vivendo emaranhados em meio ao pecado. Nós estamos vivendo em meio às nossas próprias vaidades, vivendo para nós mesmos, pensando somente em nós mesmos. E aí Ele vem, Ele nos transforma, Ele nos restaura para vivermos como Ele sonhou que nós deveríamos viver. Então nós somos restaurados, nós somos transformados para voltarmos a ser quem Ele planejou que deveríamos ser. Ou você acha que Deus planejou que você vivesse a vida assim, em meio ao pecado, em meio às mentiras, em meio a vícios? Deus não sonhou isso para você. Mas nós nos tornamos escravos do pecado. E o pecado, ele nos afasta da presença do Senhor. Nos afasta do plano original que Ele tinha para a nossa vida. Para viver os planos de Deus, só os transformados por Deus conseguem continuar no reino, apesar de serem improváveis. Só os transformados por Deus conseguem continuar firmes, caminhando, apesar de serem improváveis. A palavra-chave aqui é transformados. Quando te falaram que Deus me aceita do jeito que eu tô, do jeito que eu sou hoje, mas no momento que você permite que Ele entre na sua vida, que Ele limpe a bagunça que está dentro de você, e o processo de transformação começa. É isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. E só os transformados permanecem firmes. Então, para viver o propósito de Deus, eu preciso viver essa transformação. Eu não posso continuar mais. O mentiroso agora, ele não mente mais. O que estava preso na pornografia, agora ele não está mais. O adúltero, ele agora se reconcilia. Ele pede perdão. O viciado se liberta. Sua família é restaurada. Você pode realizar muitas coisas na sua vida terrena. E deixa eu te falar uma coisa. Até aqueles que não conheceram a Cristo, eles realizam muitas coisas nessa vida, conquistam muitas coisas nessa vida terrena. Mas só os transformados vivem o propósito de Deus. Eu posso conquistar o mundo e perder a minha alma. Eu posso conquistar e realizar todos os meus sonhos e os meus planos, continuar longe de Deus. Mas só os transformados vivem o propósito de Deus. Os transformados, eles crescem no conhecimento de Deus, e quando percebem, eles já estão em lugares e posições que nem eles mesmos imaginavam. Somos improváveis, mas também somos convidados a ser transformados.
Jesus, Ele nos aceita exatamente como estamos. Mas quando realmente nos convertemos, entregando o nosso coração para Ele, nós não continuamos mais como éramos. Somos improváveis. Éramos órfãos, agora somos filhos. Éramos gagos, agora somos líderes. Mentirosos, agora são íntegros. Estéreis, agora são férteis. Doentes, agora são curados. Nós somos improváveis, mas somos chamados para ser transformados. Nenhum improvável no reino de Deus permanece na sua fraqueza. Nós podemos ter momentos de fraqueza. Nós ainda falhamos, nós ainda pecamos. Mas nós não permanecemos na nossa fraqueza. Porque nós precisamos reconhecer nesses momentos e correr para os braços daquele que pode nos ajudar nesses momentos. Nesses momentos de fraqueza, nós corremos para os braços daquele que pode nos tirar desse pecado, desse vício. E aí o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele vem e nos fortalece e nos dá força para vencermos qualquer pecado. No verso 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que deve fazer. E aí me veio uma outra pergunta. Jesus é que ele se revela para ele, o direciona até a cidade. Porém, o próprio Jesus não o diz o que era para ele fazer. Jesus, ele não diz. Ele só fala, se revela para ele e fala: ó, vá, que lá te dirão o que fazer. E aí eu fiquei pensando, por que o próprio Jesus não diz o que ele deveria fazer? No verso 7, os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele estava cego. Não comeu, nem bebeu. E a resposta está exatamente no próximo versículo. Em Damasco havia Tem discípulo de Cristo aqui nessa noite? Em Damasco havia um discípulo. De Damasco havia um representante do reino de Deus. Em Araruama tem muitos representantes do reino de Deus. No Areal, no Viaduto, na 15 de novembro, no Outeiro, tem muitos representantes do reino de Deus. Você é um representante do reino de Deus? O Senhor o chamou numa visão. Verso 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Então nós já falamos do primeiro passo: permanecer firmes para viver os planos de Deus. Não tem como eu viver o plano de Deus para a minha vida se no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, na primeira dor, eu desisto, eu largo tudo. Não tem como eu viver os planos de Deus se eu não for transformado, se eu não for restaurado ao padrão original de fábrica. Ou seja, para aquilo que o Senhor, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele sonhava. Não tem como eu viver os planos de Deus também
se eu não fizer parte de um único corpo, o de Cristo. Irmãos, por que Jesus mesmo, ele não diz ali o que ele deveria fazer? Porque Jesus o direciona a Saulo a conhecer a sua igreja. Eu só entendo a minha função se eu estiver conectada com o corpo. Eu só entendo o meu propósito se eu estiver conectada com o corpo. Vocês já devem ter ouvido isso, mas alguém poderia me dizer aqui a função do meu pé? Uma função, qualquer uma. Andar, apoiar, equilibrar, né? Sustentar o peso. Mas eu só preciso de uma. Vocês já ouviram muito essa ilustração, eu sei disso. Mas eu estou aqui caminhando porque ele está aqui conectado com a minha perna, com os outros membros do meu corpo. Nós sabemos que se eu perder o meu pé, vai até machucar, vai gerar uma cicatriz, vai doer o meu corpo. Mas o meu corpo, ele vai cicatrizar. O meu pé fora do corpo, ele vai morrer. O pé fora do corpo, ele morre, ele apodrece. O corpo vai sentir a dor de perder um membro. O corpo, ele vai sentir a dor de perder um membro, mas os outros membros estão ali. Estão funcionando. Vai cicatrizar, vai sarar, vai curar. O pé não está ali. Mas eu vou conseguir andar. Ainda meio que com dificuldades, mas eu vou conseguir andar. O corpo, ele vai sentir a perda de um membro. Só que um membro fora do corpo, ele morre. O corpo, ele vai se recuperar. Ele vai até se adaptar a ficar sem um pé. Ele vai sofrer, como eu falei. Mas o pé não tem mais jeito. O pé, ele morre. Então nós só sabemos o nosso propósito se nós fizermos parte desse corpo. Eu só entendo a minha função se eu estiver conectado com o corpo. Longe do corpo, o meu pé, ele não tem função. Em João 17, 21 ao 23, vai dizer: Jesus faz a seguinte oração, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que eu faço parte do corpo? Jesus está dizendo aqui o porquê que eu faço parte do corpo. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Irmãos, a gente pode falar aqui de vários benefícios de fazer parte do corpo de Cristo. A gente podemos falar sobre que glorifica a Deus, que traz o crescimento e a maturidade, que fortalece, que aviva o povo de Deus. A gente pode falar de muitos benefícios aqui do corpo de fazer parte do corpo de Cristo. Mas o ponto que eu quero trazer aqui hoje para você, e que Jesus, ele deixa bem claro ali, no texto. É esse ponto que eu quero deixar claro aqui para você. Então, se você puder anotar aí, nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo, não somente para viver, né, o nosso chamado individual, mas nós também temos um chamado coletivo, como corpo, como igreja,
para que o mundo, para que a igreja alcance os descrentes. Jesus, ele deixa muito claro ali, para que o mundo creia. Por que eu faço parte do corpo? É somente para o meu crescimento espiritual? É somente para a minha edificação? Não, é para que o mundo creia, é para que o mundo saiba que Deus os ama. Jesus fala da unidade que há dentro da Trindade e diz que essa unidade deve estar também com os discípulos. Mas a unidade, ela tem uma consequência prática, como eu já falei, que é repetida nesse texto, para que o mundo creia, para que o mundo saiba. E a falta dessa unidade, a gente já tem visto aí, dificulta muito isso. A falta dessa unidade do corpo de Cristo tem gerado escândalos. E com esses escândalos, muitos não conseguem nem entrar pela porta de uma igreja. Por causa dessa falta de unidade do povo de Deus. Então Jesus, ele quer que a gente viva os propósitos dele. Mas não tem como eu viver esse propósito também, não sendo um membro do seu corpo. Então, eu já estou terminando aqui essa mensagem, mas vamos recapitular aqui. Primeiro, nós precisamos continuarmos firmes no caminho. Não tem como eu viver os planos de Deus se eu o deixo ele em segundo plano. Não, mas eu quero viver os planos de Deus. Mas ele na minha vida não fica em primeiro plano. Eu quero viver os planos de Deus, mas eu desisto em qualquer obstáculo que me vem. Eu penso em desistir, eu enfraqueço, eu paro de orar, eu paro de jejuar, eu paro de ler a palavra de Deus. Então nós precisamos estar firmes no caminho, para viver o propósito. Para viver esse propósito, eu preciso permitir ser transformado. Preciso estar firme para viver a transformação de Deus. Eu preciso estar firme para poder ser restaurado ao padrão de fábrica, aos planos originais do Senhor. Eu preciso estar firme no caminho para viver o propósito como parte de um único corpo, o de Cristo. Nós só cumprimos, nós só entendemos a nossa função. Nós só crescemos, nos fortalecemos e edificando, servindo uns aos outros no corpo, para que o mundo veja que esse amor é real. É tão fácil falar Jesus te ama. E enquanto nós que dizemos ser cristãos, não carregamos esse amor conosco, não demonstramos esse amor para os perdidos. Como igreja, nós somos convocados a fazer isso. E para terminar, eu quero destacar a condição que Saulo se encontrava ao ver no verso 3. Uma luz no céu. E após essa luz, já no verso 8, vai dizer que ao abrir os olhos, nada ele podia ver. Primeiro ele vê aquela luz. Jesus, lindo, imagino que deve ser. Só que depois, ao abrir os olhos, nada ele consegue ver. E é muito simbólico isso, porque o Evangelho ele vem exatamente para isso, para mudar a nossa visão, para mudar a forma como enxergamos o mundo e até a nós mesmos. O Evangelho ele vem justamente para reconfigurar tudo aquilo que a gente acreditava ser o certo. A gente começa a analisar, opa, não é bem assim. A palavra de Deus fala exatamente ao contrário, Nos jovens, quando eu estou lá na classe dos jovens, eu já caí nesse texto, nesse tema várias vezes com eles, de que o mundo fala o quê? Siga o seu coração.
importante é ser feliz. Mas o que a palavra de Deus fala? O coração é... Opa, então aquilo que eu acreditava que era o melhor para mim, agora o Evangelho ele começa a abrir, a mudar a minha visão. Começa a mudar a minha forma de enxergar e coloca em xeque tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu fazia, que eu achava que era certo e que eu achava até que eu estava bem. Porque por eu não fazer mal para ninguém, porque eu pensava assim, por eu não fazer mal com ninguém, eu não arrumava problema com ninguém, eu não bebia, eu não xingava, eu tô bem, eu vou pro céu, eu sou uma boa pessoa. Era esse o meu pensamento. Mas aí quando a gente começa a abrir a Bíblia e a ler quão miseráveis nós somos e o quão majestoso e lindo é o nosso Senhor que se crucificou por nós. Quando a luz do Evangelho vem, quando Cristo vem, nós somos tomados por aquela clareza e ficamos até atordoados. Porque é difícil, né, degustar tudo isso. Pois percebemos que aquilo que a gente se agarrava com unhas e dentes como certo não faz mais tão sentido assim. Que estávamos cegos e presos às nossas próprias vontades e vaidades, que estávamos cegos para o que verdadeiramente importa. Deus quer ver em você um cristão firme. Deus quer ver você um cristão sólido, um cristão que confia nele apesar de tudo, que não se abala com qualquer tempestade, para assim então você viver aquilo que ele tem para você. Mas para isso você precisa estar conectado com o corpo, você precisa estar crescendo em conhecimento dele, servindo uns aos outros com alegria. E certamente o nome dele será glorificado através da sua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Você que entendeu essa mensagem, eu quero fazer uma oração aqui por você agora. Eu não sei o que se passa na sua vida. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Eu não sei as suas lutas. Eu não sei se você estava pensando em desistir. Eu não sei o que você ainda precisa ser transformado. Eu não sei, talvez você só precisa se permitir. Eu não sei se você realmente está conectado ou não com o corpo de Cristo. Mas Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te trazer de volta para os planos dEle. Ele quer restaurar você à forma original, da forma que Ele planejou e sonhou, para que você vivesse esta vida. Ele quer te trazer de volta para a presença dEle. É para isso que você foi criado, irmão. Para se relacionar com Ele. Para se relacionar com o seu Criador. Fecha os teus olhos aí, não fica olhando para o amigo do lado, não. Se conecta com o Senhor. Fale com Ele aí agora. Senhor, eu não consigo me desprender dos meus pecados, Pai. Senhor, eu sei que os seus planos, Senhor, são bons, perfeitos e agradáveis. Senhor, mas eu não consigo me desprender, Senhor, do meu rancor. Eu não consigo me desprender da raiva. Eu não consigo, Senhor, perdoar. Eu não consigo ainda, Senhor, largar aquele pecado. Tem espaço aí agora. Tem espaço aqui na frente. Tem espaço aí no seu lugar para você sentir a vontade de se ajoelhar. Mas agora é o momento de você se render aos pés do Senhor. É o momento de você não se preocupar com o que vão falar, com o que vão dizer.
Somente agora é o momento de você buscar e clamar: Senhor, eu quero viver os teus planos para a minha vida. Eu quero viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Pai, eu admito que eu tenho caminhado a passos largos, distantes da tua presença. Que eu não tenho vivido aquilo que o Senhor tem para mim. Que eu tenho medo. Que eu tenho muitas coisas para cuidar. Eu não tenho tempo. Senhor, trata em mim agora, Deus. Trata em mim agora o que precisa ser tratado para eu viver a tua realidade na minha vida, Pai. Para eu viver as tuas promessas na minha vida, Senhor. Não é uma promessa, não são várias promessas, mas você precisa fazer a sua parte.